Dia 18. Qual é o meu Megazord favorito de Power Rangers? O Megazord é um robô gigante formado por Zords, que são pequenas máquinas, tanto na forma de animais quanto de veículos. E geralmente são 5 Zords, ou até 3. Toda vez que eles se unem, eles formam um Megazord primário, como vocês podem ver na imagem. Mas o Megazord que eu mais curto é o de Força Animal. Esse Zord bem bonito e tão detalhado. E eu tenho muitos motivos para considerar ele o melhor Zord. Antes de mais nada, ele já é formado pelo Zord Leão do Ranger Vermelho, que é o corpo. O Zord Águia da Ranger Amarela, que é o peitoral e a cabeça. O Zord Tubarão do Ranger Azul, que é o braço direito. O Zord Tigre da Ranger Branca, que é o braço esquerdo. E o Zord Bisão do Ranger Preto, que é a cintura e as pernas. Esses 5 Zords unidos formam uma combinação muito poderosa, mas não foi só limitada a esses Zords e também os Zords do sexto Ranger. Eles também começaram a ter Zords auxiliares, e também os primeiros de serem de outras cores, que não precisam ser sempre as cores padrões que tínhamos de Mighty Morph até Força Animal. Tínhamos até Zords das cores laranja, roxo, também de tonalidades diferentes de verde, azul, vermelho, preto, branco. É uma combinação muito boa. E também foi a primeira temporada a ter esses Zords maravilhosos e auxiliares. Que a gente percebe que os Zords auxiliares não precisam ser exatamente a cara do Ranger, né? Eles não precisam ter exatamente dono. Alguns. Aí também tem o Megazord chamado Predazord, formado por 3 Zords. O Zord Lobo, o Zord Tubarão Martelo e o Zord Crocodilo do Ranger Lobo Lunar. O sexto Ranger da equipe. Que foi o primeiro, o sexto Ranger, a ter um Megazord composto por 3 Zords ao invés de um só. E fica bem difícil unir o Zord Lobo com os 5 Zords primários, seria uma boa combinação. E também outros Megazords secundários, como o Kongazord, formado pelo Zord Gorila Verde, que é do Ranger Vermelho, e também com os Zords Ursos da Ranger Amarela, o Urso Negro e o Urso Polar. E também tem o Megazord Isis, que é formado pelo Zord Girafa Laranja do Ranger Azul, o Zord Cervo Verde da Ranger Branca, o Zord Rino Azul Celeste, o Zord Tatu Roxo, que são do Ranger Preto, e o Zord Falcão Rubro do Ranger Vermelho. Outra combinação mais incrível foi o Megazord Pegasus, sem referências ao Seiya, que é formado pelo Zord Leão, Zord Falcão, Zord Tubarão, Zord Tigre e o Zord Elefante. Sério, eu considero esse um ótimo Megazord. Dessa forma, aí ele se torna imbatível. E sabe, eu gostei tanto desses Zords de Força Animal que eu percebi por que eles se inspiraram para fazer outros Zords auxiliares para as temporadas futuras. Como Dino Trovão, como os Zords Dino que estão lá do Brachiosaurus do Ranger Preto. E também Operação Ultraviolet, que muitos acham essa pior temporada, mas eu acho melhor do que Força Mística e Fúria da Selva. Aceitem isso. Eu gostava mais porque também foi o primeiro Megazord a ser composto por 9 a 10 Zords. E também os Zords Fúria da Selva. Quer dizer, não acho nada ruim com os Zords. O problema foi os Zords auxiliares, como Elefante, Tubarão e Morcego, ganharem Rangers. Não. Se fosse para Disney fazer Rangers exclusivos, não era para ser esses Rangers, não. E sim, esses Rangers, como Ranger Laranja e Ranger Cobalto para RPM. Porque eles pularam os números 6 e 9. Eram para ser 9 Rangers, ou pelo menos 8, sem pular o número, sem pular o laranja. E eu já falei que tem motivos de sobra, né? Se vocês não concordam, vocês não precisam concordar, só aceitam que tem que ter o Ranger laranja para RPM sim, talvez para uma sequência. Eu acho que tem que ser o irmão do Scott, que ainda está vivo. Eu não acho que ele morreu de verdade naquele avião. Ele pode ter sobrevivido e poderia ter retornado para uma continuação, né? Enfim, esse é o meu vídeo curto sobre qual é o meu Megazord favorito. E também meus Zords favoritos. Muito obrigado e tenham um bom dia. Boa noite, sei lá.